Antes de começarmos, queremos te avisar que este vídeo contém imagens criadas com inteligência artificial, que exploram como o corpo humano poderia evoluir em outros planetas. Algumas dessas representações podem ser impactantes. Se você é sensível a esse tipo de imagem, sugerimos que prossiga com cautela. Você já reparou como, dependendo do filme de ficção científica, os marcianos podem ser baixinhos e cabeçudos, ou altos e elegantes? Mas, e se eu te dissesse que essas diferenças podem ter uma base científica? Hoje, vamos explorar como a evolução em diferentes planetas poderia nos transformar em versões completamente distintas de nós mesmos. Enquanto exploramos como os humanos poderiam evoluir em planetas como Marte e Vênus, é impossível não pensar no que nos espera além do nosso sistema solar. Alpha Centauri, nosso vizinho estelar mais próximo, pode ser o próximo passo na nossa expansão interestelar. Mas, como será que evoluiríamos nesses novos mundos? Se você acha que o corpo humano na Terra já é uma maravilha da evolução, espere só para ver o que aconteceria com ele em Marte. Imagina só as adaptações que precisaríamos para sobreviver no espaço. Você vai se surpreender. Cada planeta no nosso sistema solar apresenta desafios únicos que poderiam mudar a nossa biologia. A gravidade menor de Marte, a intensa radiação de Vênus ou a densa atmosfera de Titã. Todos esses fatores podem transformar nossos corpos de maneiras que ainda não podemos prever. Marte pode ser nossa primeira parada em viagens interestelares, mas como viver lá nos afetaria? Seríamos mais altos, mais baixos, ou talvez algo mais inesperado? Vamos descobrir no próximo capítulo. Marte, o planeta mais próximo na nossa busca por colonizar o espaço, apresenta desafios únicos que obrigariam nosso corpo a se adaptar de maneiras surpreendentes. Como será que mudaríamos se passássemos gerações vivendo no planeta vermelho? Nossa pele, em Marte, se tornaria mais grossa e escura para nos proteger da radiação solar e cósmica. Sem uma atmosfera densa como a da Terra, nossa pele evoluiria com uma pigmentação intensa e uma textura mais resistente. Com menos luz solar do que na Terra, nossos olhos se tornariam significativamente maiores para captar mais luz. Esses olhos, desproporcionais para os padrões terrestres, seriam uma adaptação essencial para a vida sob o céu marciano. A atmosfera fina de Marte faria com que nossos pulmões e caixa torácica se expandissem para maximizar a absorção de oxigênio. Essas mudanças seriam vitais para sobreviver em um ambiente onde o ar é rarefeito e o esforço físico considerável. A baixa gravidade de Marte poderia fazer com que nossa coluna vertebral se alongasse, resultando em uma estatura maior. Isso aconteceria devido à menor pressão sobre a coluna, o que permitiria que os ossos e os discos intervertebrais se expandissem. No entanto, nem todos os cientistas concordam com essa ideia. Alguns sugerem que a menor gravidade poderia levar a uma estatura menor, devido à falta de pressão suficiente para manter os ossos e músculos fortes. Este é um tema de debate na comunidade científica, o que demonstra o quão complexo e fascinante é o estudo da evolução humana em outros planetas. Essas adaptações podem parecer estranhas, mas, em um mundo tão diferente como Marte, seriam a chave para nossa sobrevivência. Mas, e se a gente fosse ainda mais longe? Você já imaginou como seria nossa evolução em um planeta ainda mais extremo, como Vênus? Seríamos mais fortes, mais fracos, ou algo completamente diferente? Se Marte é um desafio, Vênus é um verdadeiro inferno. Com temperaturas altas o suficiente para derreter chumbo, uma pressão atmosférica esmagadora e nuvens de ácido sulfúrico, a sobrevivência em Vênus exigiria adaptações extremas. Em Vênus, a pele humana teria que ser muito mais resistente, não apenas às altíssimas temperaturas, mas também à corrosão dos ácidos presentes na atmosfera. Nossa pele poderia evoluir para ser tão grossa e dura quanto Kevlar, capaz de suportar o calor extremo e a exposição constante a substâncias tóxicas. Respirar em Vênus seria quase impossível sem uma evolução significativa. Nosso sistema respiratório precisaria se adaptar para filtrar ou neutralizar os gases tóxicos, ou até mesmo utilizar algum tipo de respiração anaeróbica, na qual o oxigênio não é necessário. Com uma pressão atmosférica 92 vezes maior que a da Terra,
Nossa estrutura óssea e muscular teria que ser extremamente robusta para suportar o peso adicional. Imagine só, ossos densos como aço e músculos fortes como os dos animais mais poderosos da Terra. A espessa atmosfera de Vênus, carregada de gases tóxicos e ácido sulfúrico, bloquearia grande parte da luz solar. Nossos olhos e outros sentidos poderiam se adaptar para perceber o ambiente através dessa névoa tóxica, desenvolvendo novas formas de visão ou até mesmo sentidos completamente novos para navegar em um ambiente tão perigoso. Sobreviver em Vênus exigiria que nos tornássemos quase sobre-humanos. Mas, e se pudéssemos superar até esses desafios? O que aconteceria se um dia conseguíssemos nos adaptar a um planeta que não fosse mais tão infernal, que tivesse sido terraformado para ser habitável? Como será que mudaríamos então? E vamos para o capítulo dedicado a Titã, a lua de Saturno. Titã é um lugar fascinante por sua atmosfera densa e a presença de lagos de metano e etano em sua superfície. Se prepare para descobrir como o corpo humano poderia evoluir em Titã. Titã, a maior lua de Saturno, é um mundo tão estranho quanto fascinante. Com rios e lagos de metano, uma atmosfera densa de nitrogênio e temperaturas que chegam a 180 graus Celsius negativos, a vida em Titã exigiria adaptações extremas. Em um lugar tão frio como Titã, a pele humana precisaria ser tão isolante quanto a de animais árticos. Poderíamos desenvolver uma pele grossa, coberta por uma camada de gordura semelhante à das focas, para reter o calor corporal em temperaturas incrivelmente baixas. A atmosfera de Titã é composta principalmente de nitrogênio, com uma pequena quantidade de metano. Para sobreviver ali, nossos pulmões teriam que evoluir para extrair o pouco oxigênio disponível, ou utilizar um processo metabólico completamente diferente, talvez semelhante ao de alguns micro-organismos que vivem em condições extremas na Terra. Titã tem apenas 14% da gravidade da Terra. Nesse ambiente de baixa gravidade, é provável que nossos corpos se alongassem e nossa estrutura óssea se tornasse mais leve, mas também mais flexível, para se mover com mais facilidade em um ambiente com menos força gravitacional. A luz solar em Titã é fraca e se dispersa através de sua densa atmosfera. Nossos olhos poderiam evoluir para serem maiores e mais sensíveis à luz, permitindo-nos enxergar em um ambiente sempre na penumbra. Além disso, poderíamos desenvolver sentidos adicionais para navegar na escuridão, como a capacidade de perceber o fluxo das correntes de metano. Em Titã, a vida humana seria tão alienígena quanto o próprio ambiente. Mas que desafios ainda maiores nos esperam em outros mundos do Sistema Solar? Será que encontraríamos um lugar onde nossas adaptações precisariam ser ainda mais extremas? Se você acha que Titã é desafiador, espere para descobrir como mudaríamos em um mundo ainda mais extremo. O quão diferentes poderíamos nos tornar? Não perca o próximo capítulo. O mais impressionante é como nossos corpos poderiam mudar de maneiras que sequer imaginamos. Em Marte, poderíamos ver humanos mais altos ou mais baixos. Em Vênus, precisaríamos de proteção extrema contra a radiação. E, em Titã, veríamos adaptações biológicas e tecnológicas. Essas diferenças nos mostram o quão diversa a vida humana fora da Terra poderia ser. A evolução em outros planetas é um tema cheio de possibilidades, no qual a ciência e a imaginação se encontram. Apesar de não podermos prever com certeza como mudaríamos, sabemos que cada planeta apresenta desafios únicos que moldariam nossa biologia de maneiras surpreendentes. Essa jornada nos permite vislumbrar como o ser humano poderia se adaptar e evoluir, mostrando que a vida fora da Terra seria tão diversa quanto os mundos que habitamos. Vimos como poderíamos mudar em Marte, Vênus e Titã, mas... E se eu te dissesse que essas mudanças poderiam redefinir o que significa ser humano? Não vá ainda, o melhor está por vir. Se você curtiu essa viagem pelos exoplanetas, te convido a explorar o nosso canal, onde você vai encontrar vídeos fascinantes sobre diversos temas. De mistérios do espaço aos avanços científicos e tecnológicos mais recentes, aqui tem conteúdo para todos os curiosos. E se você gostou dessa viagem pelos exoplanetas, que tal explorarmos como seria a vida em outros sistemas solares?
Deixe suas perguntas nos comentários e embarque com a gente nessa aventura espacial.